pedir que nosso irmão Daniel faça a leitura do verso 1 até o verso 7, Daniel, por favor. Todos encontraram, meus irmãos? Gênesis capítulo 49. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. Rúben, você é meu primogênito, minha força, o meu primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas. Já não será superior, porque você subiu a cama do seu pai ao meu lado e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os desprezarei em Israel. Pode orar com nós, amém? Soberano Deus, eterno Pai, primeiramente sim, quero te agradecer por essa oportunidade, Deus, de termos chegado à tua casa. Que possamos, Deus, nesta noite, Senhor, ser, Senhor, abençoado pelo poder da tua palavra, que o Senhor possa, Deus, nos perdoar sobre as nossas falhas. Pois aqui estamos, Deus, como filhos amados, assim cremos, Deus, pela tua pessoa, e que o Senhor possa, Deus, nesta noite, Senhor, nos abençoar mais uma vez, Senhor, pela tua palavra, e que o Senhor possa também abençoar o pastor Luciano, ao qual vai trazer, Senhor, as tuas palavras para as nossas vidas, para a nossa edificação, Senhor. Deus, que tudo venha, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, e assim, Pai, que ora e que agradeço no nome santo de Jesus, Senhor. Pode me sentar, irmãos, por favor. Nós, domingo passado, vimos como José foi chamado porque seu pai Jacó estava doente. E é interessante que José foi e levou os seus dois filhos, Manassés e Efraim. E quando José chegou à casa de seu pai, aquelas pessoas que moravam com Jacó disseram: Jacó, seu filho José está aí. E o texto disse, meus irmãos, que Jacó fez um esforço muito grande. Lembrem-se, Jacó está próximo a morrer. Jacó, a essa altura, já devia estar com seus 140 e muitos anos. O texto não deixa claro ali, mas ele já estava com seus muitos anos, próximo a morrer. E o texto disse que Jacó fez um esforço muito grande e se assentou em sua cama. E naquele momento, então, Jacó abençoa o seu filho José com a primogenitura. José, que não era o filho mais velho dentre todos os filhos, foi elevado, foi promovido ao posto de filho mais velho. E sendo o filho primogênito, ele receberia porção dobrada na sua herança. Mas nós vimos que não foi apenas isso. Jacó agora chama os seus dois netos e disse: olha, José, esses filhos que Deus te deu antes que eu chegasse ao Egito, agora não são mais seus, eles serão meus filhos. Em outras palavras, Jacó acabara de adotar os seus dois netos, promovendo-os a filhos. Nós vimos também aquela bênção que Jacó deu aos seus netos, agora filhos. Que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac abençoasse aqueles dois rapazes, que o Deus que tinha sido e que estava sendo o pastor de Jacó durante toda a sua vida, que o havia sustentado, que o havia abençoado, que o havia dado livramentos, agora também seria o pastor de Efraim e de Manassés. E que o anjo que deu livramentos, e que o anjo que deu a redenção a Jacó, também redimisse aqueles dois rapazes de seus pecados. E nós vimos que o texto terminou, meus irmãos, com Jacó pedindo a seu filho José, que José jurasse ao seu pai que o enterrasse na terra dos seus antepassados, aonde foram enterrados também Abraão e Isaac. Vimos também que Jacó abençoa José com a região montanhosa que o próprio Jacó havia tomado dos amorreus
espada. E aquela seria a herança reservada que estava ali separada para o seu filho José. Mas lembre-se, Jacó está quase morto, muito próximo a morrer. E quando nós chegamos agora, meus irmãos, no capítulo 49, este mesmo Jacó que havia abençoado os seus netos e o seu filho José, o seu filho preferido, agora ele manda chamar todos os seus filhos. É isso que diz no versículo 1 do capítulo 49. Jacó manda chamar todos os seus filhos, reúnam-se aqui em volta do seu velho pai. E o mais interessante ainda é que no versículo 2, o autor vai dizer que Jacó diz: reúnam-se à minha volta, filhos de Jacó, para que o seu pai Israel fale para vocês. O que o autor está querendo deixar muito claro para você e para mim, meu irmão, nessa noite, é que Jacó aqui era o homem que estava chamando, mas quem iria falar não era o pai, era o representante do povo, era o representante da nação de Israel. E o que nós vamos encontrar aqui, meus irmãos, nessa conversa de Jacó, ou melhor, de Israel com os seus filhos? O que nós costumamos dizer aqui é que o que vai acontecer aqui é uma grande lavagem de roupa. Sabe quando a família se reúne para lavar aquela roupa suja? Para resolver aqueles problemas que ficaram pendentes? Aquelas brigas que não tiveram soluções? Aquelas polêmicas que se levantaram ao longo do tempo? É exatamente isso que Israel agora vai resolver. O que nós veremos, meus irmãos, a partir deste momento, é que Israel vai abençoar os seus filhos. Mas eu preciso que uma coisa fique muito clara na sua mente e no seu coração: que as bênçãos de Deus, elas não anulam as consequências dos nossos pecados. Esses homens, todos esses homens, eram pecadores, sim. E a consequência do pecado deles vai ser apresentada. Porque se tem uma coisa que eu acho brilhante, fantástica na Bíblia, meus irmãos, é porque a Bíblia não esconde os nossos pecados. A Bíblia não coloca, não joga os nossos pecados para debaixo do tapete. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com o seu e com o meu pecado. E Ele expõe, não tenha dúvida disso. Deus vai expor o seu e o meu pecado, se assim nós tivermos. E esses filhos tinham, e tinham assim, muitos pecados. Esse é um texto daqueles que, se você observa direitinho, se você fosse olhar aqui na língua original do hebraico, você vai ver que isso é uma grande poesia. Texto muito bonito, muito difícil também, mas também muito bonito. E como eu disse aos irmãos, Israel chama os seus filhos: reúnam-se aqui, filhos de Israel, porque eu lhes apresentarei as bênçãos que estão reservadas para vocês. Mas que você não esqueça, os pecados desses homens virão à tona. Israel fala: Rúben, você é meu primogênito, você é o representante da minha força, você foi aquele que nasceu primeiro. Agora você imagina, gente, realiza essa cena: Israel sentado na sua cama, com seus 12 filhos à sua volta. E agora Israel começa a falar com o seu filho mais velho, o primogênito, o primeiro que nasceu. E Israel começa: você é meu primogênito, você é aquele que tem uma força acima dos outros, você é aquele que representa todo o meu poder, toda a minha glória. Isso, a essa altura, Alberto, Rubem está enchendo o peito, então eu sou o filho mais velho, eu é que vou mandar. Porque lembre-se, o primogênito recebia a porção dobrada da herança do pai. E a essa altura do campeonato, o Rubem está quase dizendo: ó, primogênito sou eu, quem vai receber porção dobrada sou eu. Aí o que é que Israel vai dizer? Mas você é turbulento como as águas. E quem mora em João Pessoa sabe. Quem já foi aqui na praia de Coqueirinho? Ninguém conhece não, gente, a praia de Coqueirinho? As águas de Coqueirinho são tranquilas ou são agitadas?
muito agitadas. Agora você imagina seu pai dizendo: meu filho, minha filha, você é como as águas da praia de Coqueirinho, turbulentas demais. Você é o primogênito, mas a partir de agora você não será mais o primogênito. Sabe por quê, Rubem? Porque você cometeu o pecado de subir à cama do seu pai e ter relações com a concubina do seu próprio pai. Rubem, meus irmãos, quando Raquel morreu, enquanto Jacó estava enterrando a sua esposa, Rubem, o seu filho mais velho, o seu primogênito, teve a capacidade de subir à cama do seu pai e de ter relações com uma das concubinas de Jacó. Ele cometeu esse sacrilégio. Se você olhar Gênesis capítulo 35, verso 22, vai dizer exatamente isso. Rubem se deita com Bila, a concubina do seu próprio pai. Mas qual é o objetivo de Rubem ao fazer isso, meus irmãos? É porque Rubem queria tomar o lugar de seu pai. Ele não apenas desonrou o seu pai, mas ele queria tomar a autoridade, o cargo, o posto do seu próprio pai. E queria ser ele o líder de toda a família. Jacó naquele momento não fez absolutamente nada. Ficou quieto. Mas agora, lembre-se, quem está falando não é Jacó, o pai, quem está falando agora é quem? Israel, o representante da nação. E o representante da nação, usado por Deus, capacitado, habilitado por Deus, ele está dizendo: olha, mas você, Rubem, porque você fez isso, você não será mais o meu primogênito, e você não receberá a porção dobrada. Você perdeu o seu posto de primogenitura, porque você desonrou a cama de seu pai. A essa altura, Rubem, murchou. Segundo da lista, então, seria o segundo filho que receberia a primogenitura. Aí já Israel chega, Simeão, Levi. Vocês também serão abençoados, mas vocês viverão agora pela força da sua própria espada. Porque lembrem-se, o pecado desses dois homens também apareceu, também veio à tona agora. Lembrem-se que foi Simeão e Levi, que quando a filha de Jacó foi estuprada, lá em Siquém, esses dois rapazes, agora homens mais velhos, tiveram a brilhante ideia de tramar contra os homens de Siquém. E eles fizeram com que os homens de Siquém fizessem lá a circuncisão. E quando todos esses homens se circuncidaram, Simeão e Levi foram lá e mataram todos os homens de Siquém. Achando pouco, eles também cortaram os tendões dos animais ali. E um animal com os tendões cortados, eles não poderiam andar e também morreriam. E Israel está dizendo: eu não farei parte desta convenção de vocês, eu não faço parte desse plano de vocês, e maldita seja a ira de vocês, maldita seja a fúria de vocês. Eu não farei parte desse plano, desse propósito de vocês. Zebulon, você, meu filho, você se tornará, você habitará numa terra costeira, você será um grande porto, você estenderá as suas terras, mas também não seria Zebulon que seria o primogênito. Israel continua distribuindo as suas bênçãos, meus irmãos. Ele fala agora: Azer e Gade, vocês procuram glórias somente para vocês, mas vocês estão se afastando de Deus. Vocês também não receberão a primogenitura, mas serão abençoados ainda assim. Aí agora Israel entra na comparação dos filhos com animais. Ele fala: Issacar, você é como um jumento carregando fardos. Você se tornará famoso, você terá muitos recursos, mas porque você visa muito lucro, você será escravizado por causa disso. Dan, meu filho, você defenderá o seu povo, assim como todo israelita fará,
mas você será como uma serpente traiçoeira. Quem já viu uma cobra que sabe que ela, quando quer dar um bote, ela fica toda enroladinha ali na tucaia, esperando. E é interessante que Israel usa o exemplo aqui. Ele vai dizer: não, meu filho, você é como uma serpente que fica à espreita, para que quando um cavalo passe, você vai dar pica ao cavalo e o seu cavaleiro cai de costas. Naftali, você será como uma gazela, um animal selvagem, muito festivo. E lembra do um dos filhos preferidos de Israel? Benjamim. Benjamim, meu filho, você será como um lobo. E se você já observou isso na Bíblia, quando a Bíblia se refere a uma pessoa como sendo um lobo, não é uma comparação boa, porque o lobo, ele é aquele que vai lá na surdina para atacar. E é exatamente isso que Israel diz a Benjamim: meu filho, você será como um lobo, você atacará as pessoas pela retaguarda, ou seja, você vai dar um bote pelas costas, e achando pouco esse bote que você vai dar de forma também traiçoeira, você também pegará todos os despojos dessas pessoas. Ah, meus irmãos, as bênçãos que Israel está dando aqui aos seus filhos, certamente que não anulam o seu pecado, eles continuam sendo abençoados. Mas por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Porque todos esses filhos que foram citados agora, eles pecaram contra Deus primeiramente, pecaram também contra o seu pai, pecaram contra o seu irmão. Mas primeiramente o pecado é uma afronta contra a santidade de Deus. E para nossa tristeza, meus irmãos, todos nós aqui, assim como aqueles filhos de Israel, somos miseráveis pecadores, que somos totalmente carentes da graça de Deus. Antes que você jogue pedra nesses filhos de Israel, lembre-se que assim como esses homens, esses 10 homens que foram citados, nós também somos tão pecadores quanto eles. E assim como eles precisavam ser alcançados pela graça de Deus, nós também precisamos. Se você acha que os pecados desses homens foram muitos, ou foram graves demais, eu quero lembrar para os irmãos que diante de Deus não existe pecadinho, pecadão ou pecado. Todo e qualquer pecado é uma afronta contra a santidade de Deus, porque nós servimos a um Deus que é santo, 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 e não tem nada a ver com o seu e com o meu pecado. Ele não tem comunhão com o pecado. Deus abomina o pecado. Ele não tem nenhuma participação na nossa vida errada, meus irmãos. O problema é que a gente acha que existe um pecado grande ou um pecado pequeno. Pastor, um filho que se deita com a mulher do seu pai é mais grave do que aquele filho que simplesmente mentiu para o seu pai, botou uma mentirinha de nada. Mentira, meus irmãos. Diante de Deus não existe grau de pecados. Pecado é pecado e pronto, e acabou-se. Quando você está pecando, você está desobedecendo a Deus. Quando você está pecando, você está indo contra os mandamentos de Deus. E todas as vezes que você comete pecados, você está reconhecendo diante de você e diante de Deus: eu preciso desta graça salvífica de Deus. Porque por mim só eu não consigo fazer a coisa certa. Porque pelas minhas forças, pelos meus méritos, eu nunca conseguirei agradar a Deus. Agora, homens, olhe para a sua esposa, olhe para os seus filhos. Esposas, olhe para o seu marido, olhe para os seus filhos também. E filhos, olhe para os seus pais, sem dizer nada. Mas eu queria que você soubesse, se é que você ainda não sabe, que todas as vezes que você peca, você não está apenas prejudicando você próprio. Quando você peca, você está prejudicando o seu marido. Quando você peca, você está prejudicando a sua esposa.
Quando vocês, pais, pecam, vocês prejudicam a vida de seus filhos. Quando vocês, filhos, pecam, vocês prejudicam a vida de seus pais. E quando nós todos pecamos, nós estamos também atacando e prejudicando o corpo de Cristo, que é a igreja. O seu e o meu pecado prejudica o corpo de Cristo, que é a igreja. O seu pecado não prejudica só você, não. Tenha essa consciência na sua vida, porque quando você faz a coisa errada, quando você empurra o pé na jaca, você não está fazendo isso só contra você, você faz contra a sua família, você faz contra a sua igreja, você faz contra as pessoas que estão próximas a você. E aí um assunto para nós pensarmos: por que é então que a sociedade faz assim para o pecado? Por que a sociedade, meus irmãos, aplaude o pecado? Por que quando pessoas assistindo um filme e observam lá um caso de adultério, e as pessoas, por causa daquele enredo do filme, começam a torcer por aquele casal que está adulterando, para que no final das contas eles tenham um final feliz? E muitas vezes nós nos pegamos nesse papel. O camarada está lá traindo a sua esposa, mas porque aquela outra mulher é colocada como vítima, e aí as pessoas, inclusive nós mesmos, começamos a torcer por aquele novo casal, mesmo que aquele novo casal se faça às custas de uma família que está sendo destruída. Por que quando a sociedade aplaude um casal de jovens que se guardam para que tenham relações sexuais apenas depois do casamento, são consideradas de caretas? E a sociedade aplaude isso. Ah, mas não pode. Você, jovem, você tem que experimentar muitas moças, para que quando você case, você já tenha experiência. Isso é mentira de Satanás para enganar o crente, meus irmãos. O que Deus requer dos jovens é santidade, inclusive santidade sexual, para que isso só aconteça após o casamento. E para que homens e mulheres também. Sexo fora do casamento é pecado do mesmo jeito. Mas nós vivemos numa sociedade corrupta, que afronta a santidade de Deus e fica tentando negar a vontade, que ela é boa, perfeita e agradável da parte de Deus. Infelizmente, a igreja muitas vezes tem escutado essa mentira e acha que isso é exagero da parte da igreja, que é exagero da parte da palavra de Deus, quando na verdade, meu irmão, minha irmã, Satanás está tentando colocar minhoquinhas aqui, na sua cabeça. Mas o texto segue, meus irmãos, e as bênçãos continuam. Talvez vocês sentiram falta de 2 filhos. Primeiro, José. Daniel, ou melhor, Diego, do verso 22 ao verso 26. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. 26. 22 até o 26. Mas o seu arco permaneceu firme, seus braços fortes, ágeis para atirar, pelo amor poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Israel chama agora o seu filho José e dá uma bênção tão bonita para ele, meus irmãos. Israel já tinha feito isso antes, de forma privada com José, mas agora Israel está fazendo isso com José diante de todos os seus irmãos. E é como se Israel estivesse fazendo uma retrospectiva na vida de José.
dizendo: olha, José, você lembra que você foi vendido pelos seus irmãos para povos estranhos, que você foi lá aqui para a terra do Egito, que você foi parar na casa de Potifar, que você foi preso, você foi esquecido na prisão, depois você teve um encontro com o faraó, e ali Deus mudou a sua vida, e agora você é o segundo homem mais importante de todo o Egito. E eu quero que você saiba que Deus te fez como uma árvore frutífera, e que esses frutos estão espalhando, estão passando por cima dos muros. E eu quero que você saiba, José, que Deus tem sido o teu sustentador, que o Deus de seu avô, que o Deus de seu bisavô tem sido também o teu Deus, que tem fortalecido o teu braço, mesmo quando os arqueiros lançaram flechas contra você. Foi Deus que te guardou, foi Deus que te sustentou, foi Deus que te deu livramentos. E tem mais, José, quero dizer outra coisa para você, que o poderoso de Jacó, que o Deus que tem sido o meu sustentador, que o Deus que tem sido o meu pastor, Ele também será o seu pastor. O Deus de meus pais, o meu Deus, Ele também será o teu Deus, e será Ele que guardará a tua vida, será Ele que sustentará você, será Ele que guiará os seus caminhos. Ah, meus irmãos, as bênçãos que Israel está guardando para o seu filho José são bênçãos belíssimas. Os filhos de José foram adotados por Israel, se tornarão futuramente parte da tribo, das 12 tribos de Jacó. Eles serão aqueles que darão prosseguimento à história, à linhagem do seu pai José. E se vocês acham que a bênção de José foi bonita, o que Deus estava reservando agora para ajudar os irmãos era uma bênção muito mais importante. Do verso 12, do verso 8 até o verso 12, Daniel, por favor. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você tem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho a um ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas, as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Talvez quem estivesse lembrando aqui da história de Judá, de como Deus mudou a vida desse homem, e agora as bênçãos que estão reservadas para Judá são bênçãos grandiosas, meus irmãos. Porque se você observou o texto, Israel está dizendo: Judá, a sua mão ficará sobre o pescoço dos seus inimigos, ou dos seus irmãos. Se vocês lembram bem, esse foi o sonho de José. Mas quem é que está tomando posse dele agora? Judá. Judá é que reinaria sobre os seus irmãos. O texto vai dizer que o cetro não se apartará da sua mão. Em outras palavras, meus irmãos, vocês sabem que da descendência de Judá foi que veio o rei Davi, foi que veio o rei Salomão, e mais para frente veio o rei dos reis, o Senhor Jesus. O texto continua dizendo que Judá era como um leão jovem. Mas lembre-se, após aquele leão jovem, veio aquele que era o leão da tribo de Judá, aquele que entregou a sua própria vida, aquele que tinha todo o poder e autoridade, o próprio Cristo Jesus. É chamado nas Escrituras de um leão da tribo de Judá.
E este mesmo rei que estava sendo prometido aqui, no começo das Escrituras Sagradas, um rei tão poderoso, o Rei dos Reis, que não se apartaria o cetro de suas mãos, um rei todo poderoso, mas também era um rei humilde, porque o texto diz que este rei, ele viria montado numa jumentinha. E quem foi que entrou, meus irmãos, em Jerusalém, montado numa jumentinha? Esse rei todo-poderoso já estava sendo prenunciado aqui como sendo um rei humilde. Mas não apenas isso, um rei poderoso, humilde, que veio a essa terra, não para destruir todos os inimigos, assim como os judeus pensavam, o império de Israel, de Roma, mas ele veio para derrotar os nossos piores inimigos, o nosso pecado, o mundo, a carne e o próprio diabo. Esse rei todo-poderoso, ele se entregou por você e por mim naquela cruz do Calvário. E quando o texto diz aqui que as suas vestes foram lavadas no sangue, é porque foi necessário que o sangue precioso de Cristo fosse derramado naquela cruz do Calvário, para que os seus e os meus pecados fossem redimidos, para que a culpa que nos assolava fosse anulada, para que aquela condenação por causa do nosso pecado simplesmente deixasse de existir. Foi por causa do sangue precioso de Cristo que se entregou naquela cruz, naquele madeiro, que assumiu o seu e o meu lugar, e toda a ira de Deus que era para ser derramada sobre você e sobre mim. Este rei poderoso, que também se entregou como um cordeiro, fez isso no seu e no meu lugar. Por isso que quando nós observamos, meus irmãos, a obra de Cristo, é por isso que quando nós observamos o poder desta obra em nossas vidas, não nos permite mais que nós vivamos uma vida de pecado como nós vivíamos. É porque quando nós nos lembramos do sacrifício perfeito e definitivo de Cristo, que nós observamos, nós olhamos para nós mesmos e dizemos: eu não conseguiria fazer o que Cristo fez, porque eu não sou merecedor, porque eu não sou digno do sacrifício de Cristo. Muito pelo contrário, o que era merecido para mim era a condenação eterna, mas por causa do amor de Deus o Pai e pela aplicação desta obra de Cristo Jesus, é que agora nós podemos dizer: Senhor, muito obrigado, porque Deus já não olha mais para o seu e para o meu pecado, porque quando Ele olha para você e para mim, Ele vê o sangue de Cristo que nos lavou e nos remiu e nos livrou de todo o pecado. E, meus irmãos, depois dessas bênçãos proferidas a José e a Judá, agora Israel olha para os seus filhos no meio de todas essas bênçãos sendo derramadas sobre eles, e no versículo 18 Israel fala: eu espero pela tua salvação, ó Senhor. Eu aguardo pela tua salvação, Senhor. E eu espero em nome de Jesus que nessa noite você possa dizer a mesma coisa: eu espero pela tua salvação, ó Senhor, porque eu sei que pelos meus méritos eu não consigo, porque eu sei que eu não sou merecedor, porque eu sei que eu não sou digno de tanto amor, porque eu sei que eu não sou capacitado para fazer a obra que Cristo fez. Por isso, o que me resta nessa noite é dizer: Senhor, eu aguardo pela tua salvação, eu aguardo pelos teus livramentos, porque se não for pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, o que me aguardava era a condenação eterna, o juízo eterno. Por isso, nessa noite, meu irmão, minha irmã, que você possa sair dessa igreja dizendo: Senhor, eu aguardo pela tua salvação, eu espero, Senhor, somente em Ti. Se não for o Senhor em minha vida, eu não sou nada, não sou ninguém, mas é somente no Senhor que eu descanso o meu coração, porque é somente no Senhor que eu descanso a minha alma, e é somente o Senhor que pode tirar toda a aflição que está em meu coração.
E o texto se encaminha, meus irmãos, para o final. Do versículo 29 até o finalzinho dele, por favor. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais, na caverna do campo de Efron e Itita, na caverna do campo de Macpela, perto do Mano, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron a Itita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher, ali também sepultaria. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Depois de derramar ou de distribuir todas essas bênçãos, Israel mais uma vez fala, pela terceira vez, meus irmãos, Israel fala: meus filhos, eu quero ser enterrado na terra que Deus deu por promessa aos meus antepassados, ao meu avô Abraão e ao meu pai Isaque. E vocês não me enterrem aqui no Egito. Pela terceira vez, Israel deixa muito claro: eu não quero ficar aqui. Eu quero que vocês me levem para a terra que Deus, o meu Deus, o seu Deus, nos deu por promessa. E ele finaliza, meus irmãos, esse texto de uma forma bem bonita, Daniel, Rosinaldo, dizendo que depois que ele falou todas essas coisas, ele expirou Marinho Felipe e foi reunido aos seus antepassados. É uma forma bonita, né, de dizer que ele morreu. Mas antes de morrer, Jacó tinha distribuído todas as bênçãos. Ou melhor, Israel havia organizado todas as coisas. Israel havia falado com todos os seus filhos. Israel deixou tudo muito especificado. O que seria de quem? Talvez os filhos não tivessem entendido, porque talvez eles esperassem o pai dizendo: olha, vou deixar para você tantos quilos de ouro, para você eu deixo a minha criação de camelos, para você eu deixo os meus jumentos. Não foi isso não. Israel distribuiu as bênçãos que o próprio Deus passou para ele, sem omitir os seus pecados. Mas agora Israel organiza tudo antes de morrer. E a pergunta que eu quero deixar nessa noite, para todos nós aqui: alguém aqui vai durar para sempre? Se ninguém aqui vai durar para sempre, quem é que está organizando? Ou quem é que já organizou a sua vida? Para que quando Deus chamar você, você não deixe a sua família em apuros. Apuros financeiros, apuros emocionais, apuros materiais, apuros emocionais. Israel, meus irmãos, está deixando uma belíssima lição para você e para mim nessa noite. Todos nós iremos morrer. Mas se Deus te chamar no momento que você achava que estava no pleno vigor da sua força, será que você vai deixar a sua esposa acobertada? Será que você vai deixar os seus filhos tranquilizados? Ou será que você vai deixar uma grande bagunça para a sua família? Essa é uma das lições mais importantes desse texto, meus irmãos, porque todos aqui temos família. E quando Deus nos reunir aos nossos antepassados, numa palavrinha mais bonita, mas no popular, quando Deus gritar assim, 75, é você: eita, era o meu. E você, ó, vai para a glória. Como é que você vai deixar a sua esposa, seus filhos, seu marido? Como é que vai ficar a situação? Será que você vai deixar eles num caos tremendo? Ou será que você vai começar, a partir de hoje, se é que você ainda não fez, começar a organizar a sua vida, para que a sua família não passe a caos? Essa é
é uma questão para nós nos perguntarmos, meus irmãos, e começarmos a organizar isso em nossas vidas. Talvez essa seja a maior aplicação desse texto, mas há outras, pelo menos mais duas. Pecados, meus irmãos, precisam ser abandonados. Se você se considera um filho de Deus, se você já entregou a sua vida a Cristo, saiba que você tem bênçãos guardadas para você. Mas você precisa arcar com as consequências do seu pecado. Porque todo pecado tem consequência. Independente do que você tenha feito de errado, mas em algum momento esse pecado vai vir à tona, assim como os pecados dos filhos de Israel vieram. E quando esses pecados vierem à tona, você vai passar por se você não tratá-los. Mas e se hoje nós tivéssemos um telão aqui, e se todos os seus pecados fossem apresentados, como é que você ficaria? Por isso, meus irmãos, uma última aplicação nessa noite: arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Cristo. Mas arrepender não é simplesmente parar de fazer a coisa errada. Arrepender-se é parar de fazer a coisa errada e começar a fazer a coisa certa. É abandonar o seu erro e começar a trilhar um caminho novo, caminho correto, onde Cristo é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Enquanto o pessoal do louvor se organiza aqui, enquanto o nosso irmão vai passar os elementos da Santa Ceia, esse é um excelente momento, meus irmãos, para você fazer uma autoavaliação da sua vida, como diz Paulo. Quais são os pecados que você precisa abandonar, que você precisa jogar fora, antes que o próprio Cristo traga esses pecados à tona e cause uma vergonha bem grande a você? Porque Deus não tem, meus irmãos, nenhuma dificuldade com isso. Ele apresenta sim os seus pecados diante de qualquer pessoa. Ele vai constranger você, sim. Ele vai constranger você, sim. Mas tudo isso é para que você se volte para os caminhos corretos do Senhor.
irmãos, nós estamos trazendo à nossa memória quando Deus, Filho, se esvaziou da sua glória, assumiu forma de homem e habitou entre nós que somos pecadores, e mesmo Ele não tendo cometido pecados, Ele sofreu todas as consequências dos nossos erros, das nossas transgressões, das nossas iniquidades, e foi por amor a você e a mim que o Senhor Jesus se entregou naquela cruz do Calvário, para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância. Vamos todos, meus irmãos. E ao tomarmos este cálice, nós também estamos trazendo à nossa memória que, assim como foi pronunciado aqui em Gênesis 49, a bênção proferida a Judá, quando disse que da descendência dele viria aquele que teria suas roupas manchadas do sangue das uvas, nós também lembramos que sim, meus irmãos, a promessa de Deus se cumpriu e Cristo se entregou. E foi necessário que Ele derramasse o seu precioso sangue para nos redimir de todo o nosso pecado. E este sangue que Cristo derramou naquela cruz, representado aqui por esse cálice, que simboliza o cálice da nova aliança em Cristo Jesus. E quando nós bebemos deste cálice tão suave, nós lembramos que aquele cálice amargo foi tomado por Cristo Jesus. Bebamos todos. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que não somos merecedores, ó Deus, mas te agradecemos, Pai querido, por nos amar incondicionalmente, Senhor, por ter nos escolhido, mesmo quando nós ainda éramos seus inimigos. Mas o Senhor quis nos amar, quis nos perdoar, quis e nos escolheu para sermos o seu povo, um povo santo, um povo que foi redimido dos seus pecados, para que vivamos para a honra e glória de Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as misericordiosas consolações do Espírito Santo acompanhem você hoje e para todo sempre. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui. E para aqueles que não puderem vir na quinta-feira, domingo, em nome de Jesus, nós nos reencontraremos aqui mais uma vez. Uma boa noite a todos, meus irmãos. E lembrando que, irmãs, por favor, venham aqui mais para frente.